Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Boa noite, vamos chegando para mais um estudo, para mais uma live. É uma alegria muito grande nós contarmos hoje com a presença de todos vocês aqui. E de uma maneira muito especial, nós queremos já convidar o meu professor, ex-professor do seminário, amigo, colega e orientador também, pastor Mário Roche, que venha nos trazer uma visão muito bacana da evangelização segundo os propósitos de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aí, pastor Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de colocarmos o papo em dia, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu já vamos apresentando também de maneira mais específica o nosso palestrante de hoje, o pastor Mário, né? Quem é o pastor Mário? Quem é o Mário Roche? Costumo dizer que eu levei 61 anos para chegar até aqui, né? Então, toda uma série de oportunidades que Deus me deu, tendo nascido no interior, numa cidade do interior, no interior do Rio Grande do Sul, e Deus abriu portas para que eu pudesse, logo aos 12 anos de idade, ingressar no pré-seminário da igreja em São Leopoldo, onde cursei, né, os níveis básicos, né, o ginasial, colegial, e depois o privilégio de estudar no Seminário Concórdia, então ainda em Porto Alegre. E já nessa caminhada, Deus também providenciou uma companheira que eu conheci nesse período de interação com o GELB, com Juventudes, né? De evangelização, né? De evangelização, isso. Aqui em São Paulo mesmo, né? Conheci a Eliana e nós estamos curtindo hoje já nossos filhos e netos, né? Os filhos já estão grandes, indo para os 40, mas curtindo nossos netos, né? O Theo, a Maia, o Benjamin, né? Que nos dão muita alegria, e mesmo nesse tempo agora de isolamento, em que fica um pouco prejudicado esse convívio, mas eles não deixam faltar mensagens, não deixam faltar carinho. Então, esse é o Mário Roche, chegou até aqui. Eu fui pastor em Poranga, primeiro, em Santa Catarina, durante 3 anos, aí 9 anos no Paraná, Marechal Cândido Rondon, depois na Ebenezer, no Campo Limpo, aqui em São Paulo, durante 6 anos, e aí começou mais fortemente o envolvimento com educação teológica, e em 2000 acabei indo de tempo integral para a Escola Superior de Teologia, na cota dos práticos, não dos acadêmicos, na cota dos práticos, né? Foi aí que a gente se conheceu, né? Aí começa a nossa história, né? Aí começa a história também com o Wallace e com tantos outros pastores que estão aí hoje pelo Brasil afora. Foi uma experiência interessante, né? E depois desse capítulo, vamos dizer assim, do Seminário de São Paulo, então, agora há 16 anos, comissionado pela IELB para a Sociedade Bíblica do Brasil, cuidando de relacionamento com igrejas, com seminários, com ofertantes, engajando pessoas com a Bíblia, né, através do incentivo à leitura, da oração pela causa da Bíblia, do testemunho com material bíblico e treinando pessoas para isso, né, para evangelizar com literatura bíblica. Enfim, assim nós chegamos até aí, né? E olhando para frente com muita expectativa, como será, como se dará esse relacionamento a partir de agora, né? É inegável que estão acontecendo mudanças, né?
essa pandemia, alguém tinha que falar da pandemia, né? Então falei, né? Ela teria que, ela veio para acelerar mudanças que já estavam no horizonte, né? A gente bem podia ter entendido essa mensagem antes já, né? Mas a pandemia nos trouxe agora essa aceleração da mudança. É isso. Um novo mundo, né? Um novo mundo. Isso. Possivelmente você, estimado ouvinte, que tenha uma Bíblia em casa, que possivelmente você, cristão, deve ter, né? Possivelmente a sua Bíblia é da Sociedade Bíblica do Brasil e, de certa forma, deve ter passado pelas mãos também do pastor Mário e de toda a sua equipe, né? Para chegar, com certeza, a tua casa, né? E poder consolar, poder te orientar, poder ser útil na educação, no ensino, na repreensão, tudo que a palavra de Deus venha nos trazer, né? Então, olha que privilégio que nós temos aí. E se você tiver alguma dúvida também sobre a Sociedade Bíblica do Brasil, né, ou sobre a palavra de Deus, talvez fugindo um pouco do foco, né? Hoje nós vamos falar sobre a visão divina da evangelização. Mas a palavra de Deus, ela está junto, né? Não tem como a gente falar de evangelização sem a palavra de Deus. Estão interligados aí, né? Então, em todo caso, você pode fazer sua pergunta, seu comentário, vai ser uma grande bênção também, e certamente o pastor Mário vai responder com grande alegria, tá bom? Pastor Mário, sobre a visão, né, divina, sobre a ótica divina da evangelização, né? O que nós temos aí para trabalhar em relação a essa fé que é para todo mundo, né? O mundo todo, conhecer a Cristo, o seu amor. Como então nós podemos trabalhar essa temática aí de uma maneira aplicável para o homem moderno, para os dias de hoje? O senhor toca a palavra, fica à vontade. Aí você já tocou num ponto importante, né? De lembrar que a fé cristã, ela é para todo mundo. Isso tem a ver com a nossa compreensão de mundo também. Nós tendemos a pensar que nós somos pensadores autônomos, de que nós não sofremos tanta influência do meio em que nós vivemos e não temos tanta influência dos outros sobre nós. Nós pensamos isso porque isso é da nossa cabeça, nós somos capazes de pensar isso. E eu queria quebrar isso um pouco nessa conversa com vocês, de que, dizendo que os cristãos e a igreja cristã sempre foram influenciados. O povo de Deus, as pessoas de Deus, as que servem a Deus, as que seguem a Deus, sempre também foram influenciadas pelo ambiente em que viveram, pelo mundo em que elas viveram. Nós estamos falando agora aí de um novo mundo, e eu queria começar falando do velho mundo. Essa questão da fé, da propagação da fé no mundo antigo, na antiguidade, mesmo nos dias de Jesus, era bem diferente do que nós vemos hoje e como é a realidade hoje. Quando a gente fala em evangelização, obviamente, nós estamos pensando que Deus prepara e capacita pessoas para que sejam evangelistas, para que pessoas que semeiam a palavra com destemor, com sabedoria. Quando a gente fala na missão de Deus, na evangelização, a gente também leva em conta uma outra perspectiva, que é a perspectiva de quem ouve o evangelho, de quem recebe. Quem são essas pessoas com as quais nós convivemos hoje e às quais nós queremos apresentar o evangelho e queremos fazer com que se envolvam com a palavra de Deus, com as verdades divinas. Uma outra perspectiva é refletir sobre que palavra é essa que a gente entrega ao evangelizar, ao propagar o evangelho. De que natureza é essa palavra? E, de uma forma bem resumida, nessa perspectiva, nós olhamos para o que a palavra faz.
E aí uma passagem fundamental é aquela de Hebreus, que todos nós conhecemos, de que a palavra de Deus, ela penetra no ser humano, ela vai até o mais íntimo do ser humano, ela desvenda ali os desejos do coração, o que nós realmente queremos, o que nós realmente pensamos. É uma palavra diante da qual ninguém pode ficar neutro. A palavra, ela me cobra uma resposta, ou sim ou não, não há meio termo, né? E outra perspectiva é essa que eu queria comentar um pouco com vocês, de que em toda essa obra de semeadura do Evangelho, nós também precisamos olhar para a perspectiva de Deus, a visão de Deus, porque a missão é dele, né? Nós temos o privilégio de participar, de ser instrumentos, mas a visão, a perspectiva, há também uma perspectiva de Deus, o que ele deseja com toda essa, espero que não seja só ativismo, né, mas com todo esse trabalho de semeadura do Evangelho. E aí, a primeira ideia, assim, que mudança o cristianismo trouxe para o mundo? Em termos de expressão da sua espiritualidade, expressão da sua religiosidade, né? É interessante que, como se compreendia o mundo antigamente, a Terra era considerada o centro do universo, né? Por assim dizer, ao redor da Terra está o Sol, os planetas, as estrelas, acima da Terra está o céu, e abaixo da Terra o mundo dos espíritos, o mundo dos mortos, aquilo que é mal, né? Essa era a cosmovisão, a compreensão, ou a organização das coisas, né? Que a Terra como centro. Tudo que acontecia na natureza era obra dos poderes invisíveis, do bem e do mal. E assim era natural, era nesse ambiente em que se vivia, também nos dias de Jesus, era comum que cada grupo ou cada nação tivesse o seu próprio Deus. E não só um, mas muitos deuses. Um Deus para cada coisa. São deuses que defendiam aquela cidade, aquela região, deuses que estavam juntos na guerra entre os povos, e o Deus mais forte era o Deus do povo mais forte, que vencia então e se impunha sobre os derrotados. Havia muitos deuses, um Deus para cada coisa. O mundo pagão não tinha a ideia de um Deus único, de um Deus para todo mundo. Essa ideia não existia. E a verdade é que os seres humanos não viviam felizes nessa situação, com as condições dessa existência assim tão abarrotada de diferentes divindades, e divindades caprichosas muitas vezes, que de um instante para o outro mudavam de humor, e em vez de te proteger, te perseguiam, se vingavam, tinham sentimentos de rancor, de cobrança em relação aos seus adoradores. Exigiam coisas absurdas e muitas vezes até a própria vida. Então as pessoas sentiam assim, na mão de tantas divindades, eu agrado esse, desagrado aquele. Eu me declaro seguidor deste e o outro me pega, o outro me castiga. Uma situação bem complicada. E, de repente, vem a fé cristã com a ideia e com essa marca de que a fé cristã é uma fé para todo mundo. E não foi fácil no começo, que a própria liderança da igreja cristã
entendesse isso, de que a fé cristã era uma fé para o mundo. Vocês estão me acompanhando, né? Deus precisou fazer uma verdadeira operação de guerra para fazer o apóstolo Pedro entrar na casa de um não-judeu. Eu chamo isso da Operação Cornélio. Cornélio morava na Cesareia, ele era o comandante de um destacamento romano, do exército romano, e era conhecido por ser uma pessoa de boas ações, de boas relações com as pessoas, uma pessoa querida na sociedade. E esse Cornélio um dia estava orando no terraço da sua casa e teve uma visão muito forte, muito marcante. E nessa visão ele entendeu, para resumir a história, que deveria enviar empregados seus até a cidade de Jope, com a informação de que lá, na casa de Simão, o curtidor, estava hospedado aquele que deveria vir até a casa de Cornélio para pregar o evangelho. O texto ali de Atos 10, é em Atos 10 que isso está, é muito interessante e repete muitas vezes, olha, a tal hora eu estava lá na minha casa e eu recebi a mensagem que devia buscar o Pedro para vir até a minha casa. E aí eu mandei e eles foram e encontraram tudo como era esperado. Mas não foi fácil e não foi logo que Pedro se dispôs a ir com eles. A ir com eles para anunciar o evangelho lá. Deus precisou usar muita argumentação. Pedro conta depois que ele estava aguardando a hora do almoço e no terraço da casa também, e aí ele teve a visão de um lençol que era baixado, como que segurado pelos quatro cantos, e dentro desse lençol tinha animais que os judeus consideravam por lei impuros, e uma voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. E ele dizia, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. E aí o lençol era recolhido, descia de novo e a mesma voz dizia, Pedro, levanta, mata e come. E ele relutando, dizendo, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Até que ele entendeu que se tratava de um ensinamento, que ele não deveria discriminar ou não deveria se negar a entrar na casa de Cornélio para pregar ali o evangelho. E nisso os mensageiros chegaram e no dia seguinte Pedro vai com eles. Eu acho fantástico o texto que Cornélio diz, depois de receber Pedro, queria adorá-lo, e Pedro diz, não, levanta aí, eu sou homem como você também. E ele já tinha reunido amigos na sua casa, familiares, e aí Cornélio diz uma coisa que quem dera que cada vez que nós vamos à igreja, que nós vamos ao culto, ou temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, estivesse esse sentimento também em nosso coração. Cornélio disse para Pedro, olha, agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Estamos todos aqui, reunidos na presença de Deus, para ouvir, prontos para ouvir o que Deus mandou você dizer. Sabemos que Pedro anunciou o evangelho, desceu sobre aqueles ouvintes também o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus foi derramado sobre eles, e muitos pediram para ser batizados.
enfim, foi uma pregação pela qual Pedro, primeiramente, não recebeu elogios, diga-se de passagem, porque a igreja estava muito naquela ideia de que deveria pregar e ter contato com os judeus, não com os gentios. E isso foi criando um problema até, né? Até que a igreja aceitasse de uma forma natural cristãos não judeus em seu meio, né? Pedro teve que fazer um relato minucioso, dizendo: olha, eu não tenho culpa, eu comecei a pregar, anunciar o evangelho, e Deus fez isso, o que vocês estão vendo, né? As pessoas receberam o Espírito Santo e foram batizadas, né? Pediram para ser batizadas e foram batizadas. Mas a igreja finalmente aprendeu a lição de que Deus também deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Que essa fé cristã não era uma fé só para um povo, mas era uma fé para o mundo todo, né? Ainda demorou um pouco para engrenar, de fato, a evangelização. Teve que acontecer primeiro um concílio em Jerusalém, no ano de 54, e uma decisão tomada ali foi fundamental para que o cristianismo não fosse apenas uma seita dentro do judaísmo. E uma decisão que levou a fé cristã a um processo irreversível de se espalhar pelo mundo todo. Lá no concílio ficou definido que os cristãos gentios não estão sujeitos às leis judaicas. Esse era o problema, né? Que os cristãos judeus, queriam exigir que os cristãos gentios obedecessem, guardassem todas as leis cerimoniais, enfim, todas as leis que eles serviam, que eles seguiam como judeus. Mas recomendaram fortemente, pediram que se abstivessem de carne sacrificada aos ídolos e da imoralidade sexual. Mas essa decisão, dessa forma, sim. Hoje também é algo parecido, né? Se não fosse a ação do Espírito Santo, talvez, se dependesse de nós, muitas vezes, seres humanos, que somos falhos e pecadores, a gente também teria uma igreja exclusivista, né? Exclusiva só para as pessoas próximas a nós, né? Inclusive, alguém comentou aí, falando que a nossa igreja, né? Eu não vou dizer só a placa da igreja, mas a igreja cristã, do modo geral, muitas vezes, ela age como Pedro queria agir, né? Não queria muito evangelizar os não-judeus. Queria e não queria, né? Ficava meio dividido. E muitas vezes nós, como membros de igreja, de uma igreja cristã, do modo geral, muitas vezes também nós dizemos o politicamente correto, mas na prática a missão muitas vezes não acontece, né? A gente precisa, às vezes, de um concílio, como foi o de Jerusalém, ou alguma outra determinação, de que não precisasse simplesmente ler a palavra de Deus. A Bíblia já diz que é para todos, ele não faz exceção de pessoas, né? E muitas vezes nós, antigamente, a igreja luterana, por ser uma igreja mais de colonização alemã, geralmente só via pessoas iguais ou semelhantes, né, por causa da etnia aí, né? Hoje não podemos mais dizer isso, graças a Deus, né? A igreja hoje está bem miscigenada, né? Hoje não é mais esse problema. Mas, de modo geral, os cristãos, muitas vezes, eles acabam sendo muito exclusivistas, né? A nossa igreja aqui é a nossa forminha, que se a pessoa não entra naquela forma, ela meio que é rechaçada, né? Então, desde o começo, a igreja lutou com isso, né? Sabe? E, na verdade, vamos acrescentar mais um detalhe, né? Que de Atos 11, 19 a 21, eles foram espalhados pela perseguição. Aí começou uma forte perseguição, e isso fez com que contribuiu grandemente para que o evangelho se espalhasse também para outros lugares. E eles ainda tentaram primeiro, se você ler Atos 11 ali, ainda tentaram primeiro pregar só os judeus. E é isso que o pastor Wallace fala, que ele comenta aqui e pergunta, né? Assim como os judeus eram, muitos ainda hoje pensam que Deus não quer salvar todas as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que a nossa conversa vai ajudar a explicar isso aí, né? Direção, né? Porque, assim,
essa visão de que o evangelho, o amor de Deus é só para o nosso grupo, ou para as pessoas que estão próximas de nós, certamente não é a visão de Deus, né? Sabe, o que Deus quer que aconteça com essa mensagem de salvação por Jesus não é algo exclusivista ou só para um grupo, e Deus não faz também, ele não move esse trabalho todo de evangelização por uma denominação, por uma igreja, por uma placa, como você disse, né? Aí é preciso reconhecer que muito antes de nós existirmos, né, e mesmo como grupo, como denominação, Deus já estava trabalhando na missão, Deus já estava evangelizando e fazendo com que ali a igreja primitiva entendesse isso, né? Não fiquem aqui só. Mas como é que então a igreja se espalhou? Interessante, só um pouquinho da história, né? De que havia basicamente 3 grupos. Os evangelistas itinerantes, pessoas que, assim, elas dedicaram a sua vida, resolveram dedicar a sua vida, tempo integral, dedicação exclusiva, sem pensar. A IELB está discutindo agora o ministério pastoral e tal, né? Eles não esperaram as garantias de um chamado, as garantias para estar no ministério, para então pregar o evangelho. Eles foram confiando de que Deus providenciaria, Deus iria prover. Também é interessante pontuar que as igrejas que iam sendo fundadas e nas quais foram escolhidos e levantados líderes, né? Se podemos chamar assim, esse ministério regular das igrejas que haviam sido fundadas, esse ministério também se engajou na evangelização. Tanto que Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, diz que um dos requisitos para alguém estar no ministério regular é ser respeitado pelos de fora. Ou seja, o teu foco não pode estar voltado, o foco do ministério não pode estar voltado para dentro apenas, para si, mas também para fora, né? E à medida que as igrejas eram organizadas e se escolhiam pessoas para pastoreá-las, né, era importante, e isso aconteceu de fato, né, de que as pessoas de fora olhavam para o grupo e diziam: olha, vejam como eles se amam. Eu vou depois desenvolver isso um pouco ainda. E havia os, que a gente poderia dizer assim, evangelistas informais, né? Tanto homens como mulheres, que no seu dia a dia, nas pessoas com quem tinham o contato, elas anunciavam, elas testemunhavam, dizer, algo assim bem informal, e até uma mensagem bem simples, bem informal, que contrastava o que nós tivemos, por outro lado, grandes disputas, grandes discussões, grandes debates de um evangelho intelectualizado, de uma fé intelectualizada, né? E, claro, tiveram maior apelo e maior êxito testemunhando pela sua fala, mas principalmente pela sua vida, né? E é o que nós vemos aí Paulo dizendo também aos Tessalonicenses, né? Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira agradável, uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Isso é ponto fundamental, chave, né? Como era o testemunho dos primeiros cristãos? De palavra, mas de vida, discurso e vida, né? Viver de maneira que agrada a Deus. É um ponto importante, né? Coerente com a palavra, né? Palavra, fé e vida, né? O Isso. pastor Wallace, ele comenta aqui, né? A igreja cresce com a perseguição e com os crentes, e os crentes hoje estão acostumados com discursos de prosperidade, que não querem mais enfrentar nenhuma dificuldade, né? A graça barata, muitas vezes, né? A vida fácil, né? A Leia Mene Oliveira Lima diz: pastor Mário, que saudade.
Pastor Gilberto Crick também, um abração, pastor Gilberto, seja bem-vindo à nossa live aí. A Vânia Dopke, lá de Santa Cruz do Sul, também está nos dando o seu prestígio. E o comentário também do nosso irmão, o Carlos Otávio Schuch. Olá, boa noite a todos. Um assunto bom e abençoado. Não é à toa que o nosso lema é Cristo para todos. Um abraço a todos em nome da Diretoria Nacional da 3LB. E a Leia, ela comenta aqui, né? Ela pergunta: em tempos de redes sociais, qual o papel da igreja na evangelização? Acho que o pastor Mário já preparou algo sobre isso. Muda alguma coisa? Olha aí, que bacana. Boa pergunta, hein? Obrigado, Leia. Um abração para você e para a família. Obrigado pela participação de vocês. A Leia e o Gilvan são um casal muito querido para nós aí de São Paulo, de Barueri, né? Obrigado pela pergunta e porque você percebe que são duas direções em que nós estamos pensando, estamos vendo que acontece a evangelização, a propagação do evangelho. Há uma direção que dentro de nós, para dentro de nós, né? E o que se espera que saia de nós para fora, porque estamos em Cristo, porque vivemos em Cristo, né? Os primeiros cristãos ali, eles impactaram o mundo por vários aspectos que retratavam o que tinha acontecido e o que estava vivo dentro deles, né? E há uma outra direção que é para fora, para alcançar, né, todos que Deus quer alcançar, Ele quer alcançar a todos, né? Então são essas duas direções que caminham juntas. E no nosso mundo, no mundo presente, no mundo de agora, é claro, né, que o uso das redes sociais e das mídias que temos à disposição são uma bênção para a semeadura do evangelho. Agora, os nossos irmãos lá do início, eles não tinham essas ferramentas, né? Como é que o mundo foi desperto para o que estava acontecendo, né, nessas comunidades dessa fé cristã? O primeiro ponto que eles percebiam era justamente a coesão que Deus mesmo criava entre os que criam, né? E essa coesão, essa comunhão, ela foi decisiva na evangelização. O mundo notava que essas pessoas haviam passado por uma transformação, um novo caráter, novas pessoas, né? O evangelho, ele foi levado também a publicanos, pecadores, prostitutas, todas as pessoas de má fama, também para elas o evangelho foi levado. Mas a vida delas na igreja, na comunidade cristã, mostrava que Jesus lhes tinha dado um novo caráter. Eram pessoas transformadas, novas pessoas. Também a alegria de viver, né? Tantas ações voluntárias, livres, dos cristãos em favor dos mais pobres, dos necessitados. E aí nós temos bem claro diante de nós o quadro hoje, né? Que as igrejas cristãs foram muito importantes para socorrer pessoas nessa época de isolamento, com as suas ações concretas, né? Eu lembro de uma ocasião em que nós tivemos uma reunião da Sociedade Bíblica na Índia e visitamos um lar de crianças que os cristãos tinham ali, e eles nos falavam também de que lá na Índia são os cristãos que mantêm e cuidam dos leprosários, sabe? No nosso contexto,
dizer, pessoas também necessitadas de saúde, de comida, de bebida, de vestimenta, de amparo, enfim. Isso é uma marca, que isso é feito voluntariamente, com alegria. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo do meu Deus, porque um Deus ou o Deus do outro está me ameaçando, e agora eu preciso, então, fazer alguma coisa. Não, é livre, é um serviço que eu faço feliz de poder servir ao próximo. E uma outra característica era a perseverança, né? Eles foram duros na queda, quase assim, resistentes. Não era apenas um compromisso artificial ou superficial, melhor dizendo, com a fé. A fé que confessavam, a fé que professavam, era algo enraizado, algo do que eles não abririam mão tão facilmente diante da primeira ameaça, não deixariam essa fé, né? E diz o texto também que essa comunidade cristã, essa comunidade da fé cristã, era acompanhada também, obviamente, claramente, pelo poder de Deus. Era visível que Deus estava com eles, que Deus estava entre eles. Então, assim, Deus vai fazendo o seu trabalho, Deus transformando pessoas, despertando nelas o desejo de servir aos outros, dando-lhes alegria do servir, fazendo com que tenham convicção daquilo que creem, né? Deus abençoa também com a sua presença, com as suas ações poderosas no meio desse povo. É muito importante essa questão da vida, né? E o senhor Nelson House, ele diz, né? Isso seria a evangelização pela vida, muito bem colocado, pastor Mário. E aí vejo o grande problema da missão sacerdotal, né? A questão da vida, né? Fé e vida estar coeso, né? E aí também a Christiane Lembauer, né? Ela fala da verdade, o uso das mídias é uma bênção, né? Nesses novos tempos de evangelização. E ela diz a questão da dinamis, a força, o entusiasmo, a fé, né? Fazendo a diferença mesmo como os cristãos lá na Índia, né? Viver a fé, né? Sem precisar mostrar nada para ninguém, é simplesmente ter a intrepidez. A Bíblia fala da intrepidez, né? Viver com vontade mesmo, né? Falar com vontade, né? Essa fé cristã. E aí o Gilvan dos Santos Lima, ele pergunta, pastor Mário, e os chamados desigrejados, como alcançá-los? E aí é um desafio muito grande da igreja dos dias de hoje, né? Cada dia que passa, crescem mais, assim, os desigrejados que nós chamamos, né? As pessoas que se decepcionaram de alguma forma com a igreja, né? E não se enquadram mais nesse tipo de estrutura, né, que nós temos em geral, né? Acontece cada vez mais, né? E talvez seja até mais difícil hoje conquistar de volta para Cristo alguém que teve uma decepção profunda, né? Mas, por outro lado, também, eu não gosto de dar muita bola para quem, como a gente recebe muitas vezes críticas assim, olha, vocês convidaram o pastor Mário para falar, mas como convidar o pastor Mário? Onde é que já se viu? Né? Porque ele fez isso, fez aquilo, deixou de fazer aquilo, agora você dá oportunidade para ele. Nós temos isso muitas vezes em eventos, né? Preparados pela Sociedade Bíblica. Aí a pessoa diz, não, mas vocês vão convidar esse cara, eu não empresto a igreja para fazer o evento, então. Se essa pessoa que vai falar, não pode, né? Coisas que levam pessoas a se afastar, muitas vezes, né, do convívio que lhes faria tão bem, né? Bom quando Deus nos dá uma segunda chance de trazer essa pessoa e firmá-la na fé, assim, firmá-la de tal forma que ela também reconheça que ela não é perfeita também, e a igreja é uma família de pessoas imperfeitas, todas elas, né? Onde nós precisamos todos os dias viver do perdão que Cristo nos dá, do perdão que Jesus distribui para todos nós.
não há como viver em grupo, seja comunidade da igreja, ou escolar, ou trabalho, se a gente não pode contar com o perdão sempre de novo, né? E essa é a minha oração, né, em relação a pessoas que tiveram a decepção e não foram capazes de ver que a sua relação é primeiramente com Deus, né? E Deus não decepciona ninguém, Deus não frustra ninguém, né? Porque até quando Ele nos repreende, até quando Ele nos castiga, né? Ele está fazendo isso por amor, com amor, para nos preservar, para nos ter de volta para si, né? Acho que a gente precisa lembrar por que é que Deus quer que haja evangelização. Por que Deus quer isso, né? Por que nós queremos ações de evangelização, de evangelismo? Por que nós queremos fazer missão, né? O que nos move realmente, né? E aí nós precisamos lembrar que o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no ser humano e causou essa rebelião contra Deus, afastamento de Deus, e causou a morte. E foi exatamente aí que nós temos registrado em Gênesis 3,15 que começa já a obra da evangelização. Deus começou essa obra e não foi agora, né? Quando ele promete: esse esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar do descendente dela, né? E depois lá em Gálatas 3,16 diz claramente: Jesus é este descendente, né, que vai vencer o mal. Evangelização está ligado mesmo com a intenção de Deus de salvar, de buscar o ser humano, né? E é interessante, né, que Deus, ele não é que ele simplesmente escolhe entre povos que já estavam aí prontos, mas ele chama Abraão e a partir dele cria um povo, inicia um povo e diz: olha, é por meio de você que eu vou abençoar todos os povos do mundo, né? E ao mesmo tempo que é uma promessa particular para Abraão, é também uma promessa que é para todos nós. E quantas vezes, né, vocês bem sabem, Deus teve que intervir na história para preservar esse povo da promessa, para que ele não fosse extinto, fosse varrido da terra, simplesmente, né? E aí sempre de novo Deus atraía a atenção das nações para o povo de Israel, né? Acho fantástica a passagem de Isaías 2:3, e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião, ele fala com o seu povo. Quer dizer, Deus faz as coisas acontecer em Israel, dentro de Israel, com Israel, para chamar todos os povos para cá. Lá em linguagem técnica vai se falar na força centrífuga e centrípeta da evangelização. Deixa isso para lá agora, né? Deus atraía as pessoas, e as pessoas diziam: mas o que acontece aí? Vamos também conhecer esse Deus, né, que fala tanto com Israel. E é muito claro ao longo da Bíblia que Deus fez uma aliança, né? Fez uma aliança com Israel, a mesma aliança que ele tinha feito com Abraão, depois é repetida também lá em Jeremias, ou através do profeta Jeremias: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, né? Essa aliança nós vamos ter. E é importante também para os nossos dias, né, lembrar que Deus tem um povo. Deus tem um povo nesse mundo, né?
eu fico encantado com o texto de Zacarias 8:22, diz assim: muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Isso eu posso dizer de experiência própria mesmo, né? Quantas vezes, quando você está numa situação de testemunho em via pública e você aborda uma pessoa e logo vem um segundo, vem um terceiro dizendo: eu também quero, me fale também, me dê também. Eu vejo aí acontecendo isso que Zacarias diz aí. São pessoas agarrando o povo de Deus na rua e dizendo: por favor, me fala de Jesus, por favor, me traga também, eu também quero essa palavra, também quero essa mensagem, essa palavra da promessa. Apesar de muitos desigrejados, né, o ser humano continua sendo ser humano, né? A essência humana continua tendo fome e sede da palavra, fome e sede de uma palavra de conforto, né? E a palavra de Deus, ela conhece a essência humana porque ela não muda, né? Porque nós nascemos em pecado, nascemos nessa condição, e a palavra de Deus, ela vem para nos transformar, para mudar a nossa vida, né? Porque a essência humana, por mais que houve avanços tecnológicos, né, é a palavra que vai nos dar o sustento e a motivação para continuar vivendo a nossa vida de evangelização, de testemunho, né? E bem-vindo aí o amigo do Wallace, aí, o Dantas Ebenezer. Seja bem-vindo, irmão Dantas. Obrigado pela sua presença aí. E o pastor Nerci, ele faz um comentário aqui, né? Com o martírio de Policarpo, pai da igreja, né? No ano 155, surgiu o dizer: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Hoje, no Brasil, não somos mortos por causa da nossa fé e testemunho, ainda, né? Na minha experiência, hoje a missão acontece mais através do convívio dos cristãos. É a questão da vida, bem lembrada essa passagem. De fato, né? O sangue dos mártires foi como que uma semente que espalhou. Agora ele acrescentou aí também, né? Que a missão, né? Só interrompendo um pouquinho, pastor. Ele diz ainda que a missão acontece mais pelo testemunho e exemplo dos fiéis e laços de parentesco. Também a tecnologia deve ser usada como está acontecendo, especialmente depois do corona, e tem alcançado muita gente, né? Então, é o meio, né, para alcançar também a pessoa. Mas tranquilo, acho interessante lembrar que o nosso testemunho, ele não é só por palavras, né? Não é só, também por palavras, né? Mas como esse participante está dizendo, né? É ali na família, na convivência. É o pastor Nerci Henke, pastor emérito, não sei se o senhor conheceu ele. Nerci, claro, abraço, Nerci. Pastor Nerci, está morando em Sorriso hoje. Foi pastor aqui em Feliz Natal, hoje está descansando, aproveitando a sua aposentadoria também. Que beleza, que beleza. Nós cruzamos, nossos caminhos se cruzaram lá pelo Paraná em algum momento, né? Do ministério dele e do meu também. Um abraço para você, Nerci. O pastor Wallace, ele diz do irmão Dantas Ebenezer, é um servo de Deus na distribuição da palavra de Deus em Guarapari, no Espírito Santo. Ele tem uma livraria evangélica que luta contra as dificuldades para continuar distribuindo as Bíblias na cidade, especialmente as bíblicas aí da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha aí que maravilha, né? Isso aí, irmão Dantas, seja realmente perseverante, continue na coragem, intrepidez aí. Não é fácil, né? Mas que Deus te dê muita força para continuar fazendo essa evangelização através da literatura, né? Que o pastor Mário fala muito sobre isso também, da literatura, da importância, né? Por mais que hoje nós temos muita mídia digital, online, né? Eu sou da velha guarda ainda, apesar que eu sou novo, mas eu prefiro papel impresso, né? Eu acho melhor para ler, para acompanhar. Eu prefiro... Tem Bíblia no celular, mas eu, por exemplo, eu prefiro a Bíblia em papel, assim como material, qualquer outro livro, né? Tem
Kindle, tem outros recursos aí, mas eu prefiro realmente, eu sou das antigas ainda, né? Então, a importância de continuar essa livraria aí, que Deus abençoe no seu semear da palavra. A Leia Mene Oliveira Lima, ela disse que o livro de Jonas pode ser entendido como uma evangelização do Antigo Testamento, pastor? Com certeza, porque não é Jonas o protagonista, né? Interessante, né? Mas mostra claramente que Deus deseja salvar e o que Deus faz para que a mensagem que chama ao arrependimento chegasse aos moradores da cidade, né? Curiosa é a reação do Jonas, né? Puxa vida. Então eu venho aqui para pregar que vai arregaçar tudo aqui. Deus vem e perdoa de novo, né? Que já se viu, né? Mas assim, Deus vem fazendo. Isso é importante lembrar sempre, né? De que a evangelização não começou agora, não é uma coisa que eu inventei ou alguma denominação, algum grupo inventou. Essa é a obra que Deus vem fazendo desde que o pecado entrou no mundo, né? A Bíblia, na verdade, toda ela aponta para isso, ela conta o que Deus está fazendo, né? E nos busca, está nos buscando. Se permitir, eu só vou ser um pouco escatológico agora, né? Vou virar um pouquinho o foco, para dizer assim, só para fechar, depois nós podemos conversar. Eu queria falar um pouquinho de sociedade bíblica também, né? Se der tempo, pastor. Claro. Pensar assim, para onde leva todo esse movimento, toda essa ação de semeadura do evangelho, né? O que é que finalmente Deus quer alcançar com isso? Sabe? Para onde isso está levando? Então, eu sou consolado pelo fato de saber assim, olha, Deus tem um povo e eu, você, todos nós que cremos, fazemos parte desse povo que Deus tem. É um povo missionário, é um povo que está em missão, né? Mas para onde isso leva? Qual é o resultado final da evangelização do mundo? Uma igreja numerosa, uma igreja grande, uma igreja que a cada 10 anos precisa dobrar o tamanho dos seus templos e tal. Quando a gente pensa no resultado final da evangelização, o nosso olhar é dirigido lá para frente e para o alto, eu diria, para a eternidade. Quem teve a oportunidade de ver o resultado da evangelização de uma forma muito bonita, muito marcante, e ele compartilhou conosco, foi João. E o que ele viu, para onde conduziu a pregação da palavra aqui no mundo, para onde isso levou, ele diz em Apocalipse 5:9, eles cantavam essa nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. E para completar, Apocalipse 7. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. A evangelização quer nos conduzir e conduzir pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, para o céu. A gente esquece disso, né? Aí começa a prometer céu aqui na terra, começa a prometer muitas riquezas e prosperidade, né? Quando o nosso grande desejo é estar com Cristo. A nossa grande esperança, esperança no sentido de que
O que nós esperamos ainda, agora que fomos redimidos de uma vida de pecados e de rebelião, de afastamento de Deus, agora que nós fomos trazidos de novo a fazer parte do povo de Deus, o que é que nós queremos? O que é que nós aguardamos? É realmente esse momento sensacional, esse momento lindo de estarmos juntos com Deus e com o Cordeiro, estarmos juntos com Cristo no céu. Essa é a visão de Deus, a perspectiva de Deus. Um programa humorístico dizia, aí não me venha com churumelas, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer é conduzir as pessoas por Cristo, pela fé cristã, para uma eternidade feliz com Deus. É isso que acontece como resultado da obra de evangelização. Então, nada de postergar a obra. Não, mas primeiro a gente vai fazer isso, aí nós vamos nos preparar, aí nós vamos treinar, depois, quem sabe, a gente faz. Não, a palavra de Deus, ela coloca urgência nessa ação. Há um convite aí que Deus quer entregar para muitas pessoas, é o convite para a grande festa que vai acontecer, e a festa já está para começar. E só um comentário também interessante, quando a gente fala de evangelismo, que o pastor Celso, não sei se o senhor acompanhou aí, o pastor Celso Potim, lá do Espírito Santo, ele diz que a evangelização é um tema apaixonante, né? E essa pandemia abriu portas, né, para a igreja usar as mídias sociais para evangelizar, né? E realmente isso é muito bacana, essa oportunidade que nós temos aí. Mas é interessante notar, pastor, assim como a internet cai, né, tem os desafios aí, né? Nossos inimigos, às vezes, não são não é carne e sangue, né? Mas as conexões da vida. Também é interessante notar que a evangelização nunca é da vontade do ser humano. Eu acho que é bem interessante isso. Se a gente pegar aí os profetas, quando Deus chamava, eles davam, a gente chama no popular, um migué, né? Eu não sei falar direito, eu tenho a língua presa, não sei comunicar, não sei o que falar. Né? O Jonas não queria ir lá para Nínive, né? E assim, nós pastores, muitas vezes, né, é chamado para um lugar, às vezes um lugar bem distante, a gente não quer. Né? A gente usa desculpas, outros artifícios, muitas vezes, mas Deus está falando, vai lá, cara, vai lá. E depois a gente se surpreende, né? Olha, quantas vezes acontece, a gente vê relatos de pessoas aí, poxa, eu não queria ir para tal lugar, mas foi uma bênção e as pessoas ouviram o evangelho ali e foram edificadas e salvos e etc, né? E nunca é na nossa vontade, né? A gente nunca tem essa vontade. Importante, né, que a gente reconheça que Deus dirige isso, né? Deus dirige esses caminhos, e o melhor que a gente tem a fazer de fato, aceitar que ele nos conduza, né? E é isso mesmo, né? Quantas vezes na minha vida, né, quando parecia que agora houve assim uma dificuldade que vai tirar completamente do caminho que você estava. Mas Deus faz com que isso se torne, de novo, uma coisa positiva, uma coisa boa. Né? É o que os leigos usavam muito, né? Deus não capacita, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E é Exato. verdade. Assim, são formas de expressar isso, né? De que Deus é que deve estar no comando, né? E deve continuar no comando. Né? Beleza. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu queria só fazer um convite para o pessoal que está aí. Por favor, fique à vontade. É que na semana que vem, dia 13 e 14, a Sociedade Bíblica do Brasil vai estar oferecendo o Fórum de Ciências Bíblicas, que esse ano será completamente online, e um tema que eu sei que é muito querido para a igreja luterana também, para as igrejas em geral, que é a questão da criança, né? A Bíblia e a criança. Pô, que legal, olha que bacana. Vamos ter várias reflexões, o Dr. Wilson Schultz vai estar falando logo na primeira palestra, primeiro momento, ele vai estar falando da criança na Bíblia, né? E depois temos exemplos de coisas assim bem-sucedidas. O pastor Gilberto Celete, da APEC, vai estar conosco também. O
pessoal que desenvolve lá o Ministério das Três Palavrinhas, que é o pastor André Câmara, também vai falar conosco. Vamos ter o... Inclusive, para quem não sabe, né, fazendo um jabá aí, a gente não ganha nada para isso, né? Quem tem Netflix em casa, às vezes, ao invés de ficar colocando aí galinha pintadinha, coloca 3 palavrinhas. Ensinar as crianças a músicas cristãs, né? Com certeza seria melhor. É uma boa opção. E nós vamos dar oportunidade para ele contar isso, como ele faz. E temos também um palestrante que hoje vive na Malásia, né, e ele traz um olhar interessante à Bíblia como rede de proteção para a criança. Olha aí, que bacana. Muito, muito interessante. Então, vai funcionar assim. Né? Você se inscreve, tem inscrição gratuita e tem a inscrição com doação. Né? Isso está aí o site. Né? É só entrar aí na sbb.org.br, logo na capa já do site, você vai encontrar aí como fazer a inscrição, a se inscrever no fórum, 16º Fórum de Ciências Bíblicas. Você faz a inscrição, pode fazer a inscrição e doar uma Bíblia, ou fazer a inscrição, doar 2 Bíblias, ou 5, ou 10, como você quiser. É a maneira de contribuir também com a missão, com o trabalho da Sociedade Bíblica. E vai ser assim, na quinta-feira, dia 13, às 9 da manhã, a gente libera as palestras do dia. E você, inscrito, tem acesso a qualquer momento do dia. Cada palestra tem aí uns 45, 50 minutos. Aí você assiste a palestra quando você puder, né, durante o dia. À noite, uma live, né, às 19 horas, uma live com os palestrantes que você assistiu durante o dia. Na sexta-feira, dia 14, outra vez. A partir das 9, liberamos 4 palestras. E tem uma fala muito interessante também da Bíblia para a criança surda. Trabalho feito em Paranaguá, pela professora Fátima, pela professora Isabelle. Algo muito bacana, muito, muito bonito que elas fazem lá. E à noite, às 19 horas, então, a live com a condução do professor Erni, conduzindo, então, o encerramento do 16º Fórum. Nós já estamos chegando aos 6.000 inscritos. Então, não perde, né? Não perca. Tem espaço para todos, ó, cabe todo mundo, tá bom? Cabe todo mundo. Beleza, olha aí. Um convite muito especial que eu queria frisar com vocês. Show de bola aí, olha aí. Que oportunidade bacana. O pastor Wallace, ele comenta, né? Os fóruns da Sociedade Bíblica são sempre muito bons. Me lembro do pastor Mário falando do tema evangelização aqui em Vitória, lá no Espírito Santo, capital do Espírito Santo, há anos atrás. E foi muito bom para a nossa igreja aqui na região. Este fórum de escola bíblica será, sem dúvida, muito especial. Já me inscrevi. Olha, fica também o desafio e incentivo, né, para que você também possa se inscrever para esse fórum bacana. Depois poderá ser assistido, né? Se a pessoa não puder no horário, pode ver em outro momento, né? Vai estar disponível depois na plataforma da Academia da Bíblia, né? Mas primeiro, no dia 13 e dia 14, os inscritos que terão acesso, tá? Tá, ok. Temos aí, a Sociedade Bíblica está criando também outros meios, né? Que estamos aprendendo, né? Uma é a Academia da Bíblia, oferecendo cursos breves, né? Mas ajudando a capacitar intérpretes da Bíblia, por exemplo, ou ensinando a preparar um estudo bíblico, preparar uma aula para crianças. São cursos assim que a Sociedade Bíblica vai oferecer na Academia da Bíblia. Fica aí o convite. Bem bacana e bem atualizado com a realidade hoje em dia, né? Essa realidade virtual aí, né? Isso está bem conectada com que hoje o mundo todo está já migrando na realidade, né? Muito bacana. Muito bem. Sobre o estudo, pastor, mais alguma coisa para a gente fechar e amarrar? Não temos mais nenhuma pergunta por enquanto. Acho que o pessoal está bem satisfeito, bem explicadinho, né? Bom, espero ter contribuído assim para talvez até para desassossego, né, de alguns, né?
mas contribuir no sentido de compreendermos esse lado, né, este ângulo da evangelização, não esquecer desse ângulo, que a evangelização tem também essa perspectiva, né? Perguntar o que é que... Eu quero isso, mas o que Deus quer? O que Deus quer, né? E espero ter deixado isso bem colocado, né, bem claro, de que é a salvação eterna das pessoas é o objetivo da evangelização. Sim, a vida já muda aqui, a vida já melhora aqui, né? Isso há provas assim irrefutáveis de como até a vida social, a vida de estudos da pessoa muda, né? A cultura dela muda quando ela tem e vive a fé cristã, mas principalmente essa fé cristã a levará a uma vida abençoada e eterna, uma vida sem fim no céu. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Heber. Eu agradeço também a todos as intervenções. Algumas são suspeitas, sabe, né? É gente muito amiga que fala, mas tá bom, tá valendo também. Mas são sinceros, mas são sinceros. Nós que agradecemos, pastor Mário, realmente, como eu falei, né, a gente fica muito lisonjeado pela sua participação, pela sua presença aqui, né? O Giovanni fala, nós cuidamos da semeadura e Deus da colheita, né? É isso aí, né? Nós vamos semear, nossa função é essa, né? E se você quiser acompanhar, rever esse estudo, né, nós vamos condensar, né? Então, acompanhem ali, ou aqui mesmo pela página da Igreja Luterana Feliz Natal, ou lá no canal, na YouTube. Bom é estarmos aqui comigo, Reverendo Heber Far, tá bom? Clique, se inscreva, compartilhe. Lá tem os estudos bíblicos, esses e outros de outras semanas. Também tem algumas músicas, louvores e reflexões também. Nós iniciamos esse canal para justamente também ser mais uma porta de evangelização, de comunicação do evangelho para você, para a sua família. Que Deus abençoe. O Wallace agradece. Obrigado, pastor Mário Roche. É mais que amizade, é reconhecimento de tua capacidade e dedicação no trabalho do reino de Deus. E eu concordo, assino embaixo. É isso aí, Wallace. Um grande abraço para você, para a família, para a netinha aí também. Que Deus abençoe esses vovôs aí, né? Espalhados pelo Brasil todo. Obrigado, pastor Mário. E eu gostaria, pastor, sentindo saudade das suas orações também, se o senhor pudesse encerrar, então, para a gente fazer esse momento de oração, né? Então, eu gostaria que todos orassem com o pastor Mário conosco aí. Ok. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença na nossa vida, porque chegaste até a nós com uma mensagem de perdão, de acolhimento e de uma vida abençoada neste mundo e na eternidade. Louvamos por todos os canais que agora estão disponíveis para a semeadura do Evangelho, sem que tenhamos noção de onde estão caindo essas sementes. Só pedimos que abençoes essas sementes, que o teu Espírito Santo trabalhe através dessas sementes para criar confiança, para criar a fé em todos aqueles que foram alcançados ou estão sendo alcançados pela semeadura do Evangelho. Obrigado pelas pessoas que nos lideram nessas oportunidades. Te louvamos pela pessoa e pelo ministério do pastor Heber, aí em Feliz Natal. Abençoa a congregação que serve ao teu propósito nessa cidade, junto com o pastor Heber. Pedimos que nos dê sempre mais oportunidades como essas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Mário, mais uma vez. Que Deus abençoe. Fica o convite para, se desejar futuramente também participar de novo com outro assunto, outro temático, até mesmo falar de maneira especial sobre os trabalhos da Sociedade Bíblica, que são sempre muito legais a gente acompanhar e ver realmente o que está sendo feito para essa evangelização através dessa organização tão relevante e importante para a nossa vida aqui no Brasil e no mundo todo, que é a divulgação da palavra de Deus.
Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima.